A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês e que a meditação dessa tarde seja agradável a Deus. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre umas mensagens que recebi de parte dos amigos que nos assistem, nossos amigos e irmãos. Alguns mandaram solicitações a respeito da enfermidade física para ser respondido pelo corpo clínico, e eu queria sugerir que aqueles que gostariam de ter perguntas respondidas a respeito de saúde, que usasse na primeira página do site do brasilsemalegia.com.br o item que está quase na parte inferior, que diz sua pergunta respondida. Clica ali e você poderá passar todas as informações, todas as perguntas sobre as quais você deseja informações, e o corpo clínico da Brasil Sem Alergia vai lhe responder, tá bom? Então, as perguntas a respeito de doenças, enfermidades que afligem, poderão ser respondidas pelo corpo clínico através do item que diz sua pergunta respondida. A Jandaí Perrone de Oliveira sugeriria que usasse essa maneira de fazer as suas perguntas e certamente vão lhe responder. Quanto a Carlos Henrique Mazzocato, eu gostaria de informar que estaremos orando por você sim, daqui a pouco. O motivo do seu pedido de oração não será citado, porque não convém, não é ético, apenas estaremos orando diante do Senhor Deus, apresentando a sua causa diante dele. Claro, Carlos, que Deus sabe do que se trata e eu também sei. Então, quando conversar com Deus, estaremos apresentando o seu pedido de oração. Os irmãos, irmãs e amigos que desejarem que os seus nomes sejam apresentados diante do trono de Deus, nós o faremos com muita alegria e com todo prazer. Eu estarei fazendo um breve comentário da palavra do Senhor Deus, e certamente que será sempre assim, um texto do Evangelho, um comentário lido, porque será um resumo, e logo depois um comentário de uma forma mais aberta, trocando em miúdos aquele assunto para que ele fique bastante esclarecido. Bom, a primeira coisa que sucede é que nós estamos vivendo num mundo onde existe uma dicotomia. Esse termozinho quer dizer que temos uma situação onde forças antagônicas estão presentes. Nós temos o reino material e o reino espiritual, que não necessariamente precisam ser antagônicas, mas eventualmente o são. Então, temos contrapondo o reino deste mundo ao reino dos céus. Jesus Cristo chega a falar-nos sobre esse assunto várias vezes, e para tornar mais claro, mais fácil para os seus discípulos entenderem, ele usava de figuras literárias e simples, e bem simples, para que as pessoas entendessem. O texto do Sagrado Evangelho é Mateus 13, 44 a 52, e eu peço a sua atenção para acompanhar. Eu vou ler devagar, depois comentaremos. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontra uma de grande valor. Vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos.
e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, responderam os discípulos. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas, e coisas velhas. O trecho do Evangelho de hoje nos ensina: o reino dos céus é tão precioso que vale a pena qualquer sacrifício que tenhamos que fazer para alcançá-lo. Como também nos ensinou Jesus, vale a pena negar nossa tendência pecaminosa e sofrer as consequências de nossa atitude para podermos entrar e ficar juntos a Deus. Somente os justos poderão entrar no reino e, como todos nós pecamos, somente aqueles que, numa linguagem bíblica, lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro de Deus é que poderão ser selecionados pelos anjos no juízo final para entrar no céu. Purificados por Cristo, somos considerados justificados para a salvação. A Igreja de Cristo existe para anunciar o reino de Deus aos homens, informar da esperança da redenção e salvação que há em Cristo Jesus. Somos, portanto, uma agência que conduz os redimidos numa vida santa e agradável a Deus enquanto aqui vivemos, objetivando levar os salvos à presença de Jesus em seu reino. Nós, irmãos queridos, entendemos que é como um tesouro ou como uma pérola preciosa aquilo que Deus nos reservou. Portanto, ao anunciarmos o que valorizamos tanto, anunciemos com grande entusiasmo, em alto e em bom som. Que o Senhor a todos abençoe. Irmãos, agora um comentário bastante breve, depois desse resumo. Nós estamos no mundo, mas a ele não pertencemos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos nesta dimensão material, porque assim aprove a Deus que acontecesse conosco. Nosso espírito habita um corpo perecível, um corpo que sofre, que adoece, um corpo que está sempre em provação, em carência e necessidade, um corpo que entristece, um corpo que deprime. Nós vivemos nessas condições, esperando o glorioso dia em que o Senhor Deus nos dará, segundo a linguagem do apóstolo São Paulo, um corpo que não se corrompe. Nosso espírito habitará para sempre com Jesus e com o Senhor Deus, num corpo que não se corrompe. Mas não é tão simples assim. Há situações que o Senhor Jesus nos informa que é necessário que façamos. Há coisas que dependem do Deus eterno, mas há coisas que dependem de nós, de cada um de nós. O Senhor Jesus usa a figura de um homem que num campo encontra um tesouro. O reino de Deus é esse tesouro, tão bom, de uma maneira tão intensamente adorável de se viver, que Jesus diz: aquele homem sai e vende tudo o que tem, ele abre mão de tudo o que possui, para poder comprar aquele campo, porque naquele campo há um tesouro. E assim ele toma posse, fazendo o quê? Abrindo mão de tudo que ele é, de tudo que ele possui, entregando-se totalmente nas mãos de Deus, para que o reino de Deus lhe seja como herança. Não se pode estar a desejar servir a Deus e entrar no seu reino de uma forma leviana. É preciso total envolvimento da pessoa, abrindo mão de todas as suas vantagens, de todos os seus privilégios, para poder comprar o campo na linguagem bíblica e ali se tornar dono, herdeiro da promessa de morar para sempre com Jesus no seu reino. Da mesma maneira,
a semelhança de uma pérola de um grande valor que um negociante de pérola um dia encontra. Ele é um negociante de pérola. Ele passa a sua vida procurando boas pérolas para comprar. Ele se esforça para isso. E um dia ele encontra. Um dia ele se encontra com a mensagem, com a palavra de Jesus. E também vai e vende tudo que tem para comprar aquela pérola de imenso valor, que ele sabe que é de imenso valor, porque ele é um negociante, um especialista em avaliar pérolas. Veja aí que não é por acaso. Há pessoas que estão à procura da redenção, há pessoas que estão à procura de chegar, de alcançar o reino de Deus, e eles procuram, militam, lutam em busca de chegar e de alcançar o reino de Deus. E um dia ele encontra, só que ele igualmente precisa abrir mão de tudo, absolutamente tudo. A palavra diz, ele vende tudo o que tem, e vai e compra aquela pérola preciosa. Não confundam, irmãos, não confundam por gentileza a palavra do Senhor Jesus com você tentar comprar a Deus com as suas posses, com as suas heranças, com os seus tesouros. Não é isso. Vender tudo o que tem significa abrir mão de tudo que possui e deixar Cristo Jesus entrar em sua vida. Quando Ele entra em sua vida, você muda completamente daquela pessoa antiga, sofredora, rancorosa, desesperada, e passa a ser alguém que sabe em quem tem crido. E tem a garantia pelo sangue de Cristo que você foi adotado em Cristo Jesus como filho do Deus eterno. Jesus não diz como é o reino de Deus, porque a nossa mente não entenderia aquilo que está preparado para aqueles que em Cristo crê e coloca a sua vida no trono de Deus. Ele não diz. Nós não entenderíamos. Nós não teríamos alcance para perceber o que é a dimensão da espiritualidade ao lado do Deus eterno. Mas ele diz como chegar lá. Ele diz como chegar lá. Porque aqueles que não se esforçarem, não entregarem nas mãos do Senhor toda a sua vida, toda a sua confiança, todo o seu amor, toda a sua fé, será como o final desse texto de Mateus 13, 44 a 52. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. Não só uma espécie de peixe, mas peixes de toda a espécie. Quando a rede está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no final do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. No final dos tempos, os que não se esforçaram para entender, receber o reino dos céus, entregar suas vidas na mão do Criador, mudar, deixar que o Senhor Jesus mude a sua vida, serão considerados maus no meio dos justos, cujo destino é ser lançado fora em um local onde haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente, há condições em que os meios de comunicação nos trazem um evangelho bastante diferente deste que está sendo lido para você nesse momento e apresentado nesse momento.
Um evangelho em que as coisas são fáceis, em que Deus tem um coração de açúcar, em que no final as coisas vão se resolver de uma maneira boa para todo mundo. Infelizmente não é isso que está escrito. O que está escrito é que você negue-se a si mesmo, tome a cruz de Cristo e o siga para ter acesso ao reino de Deus. Venda tudo o que você tem, ou seja, abra mão de todos os seus privilégios e o entregue nas mãos do Senhor. Lembro a você mais uma vez, não é na mão de alguma liderança eclesiástica. Não me refiro aos seus recursos materiais, eu me refiro ao seu ser, à sua pessoa, aquilo que você é. Coloque nas mãos do próprio Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu gostaria de orar pelo Carlos Henrique Mazzucato, para que Deus atenda o seu clamor. Senhor Deus de misericórdia, grande é o teu nome entre todas as nações do mundo, grande é o teu nome no cosmos, no céu que a ti pertence. Abençoa o teu filho, que hoje solicitou que tu o visites através do teu anjo e, tocando nele, cure-o da sua enfermidade. Cremos isto e te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.